A gente vai conversar um pouquinho com alguém, mas eu queria que botasse a foto dele quando era criança. Já dei a dica que é um homem, né? Please. Vamos ver aí quem é. Ver se você acerta. Alguém tem algum palpite aí, gente? Menos os familiares, né? Por favor. Hã? Que Celso, varão. Não. Eu vou dar outra dica. Solta o videozinho ali de 15 segundos. Vamos lá. Então, gente, e aí? Celso está com a gente, vamos trocar ideia, Celso? É? Enquanto isso, vamos ter uma palavra de oração. Faz parte do cenário, tá? Depois ele vai soltar a bengala, vai andar. Agora, em nome de Jesus... Serei expulso na Assembleia e tudo mais. Tá, vem caminhando que tu consegue. Gente, brincadeira da parte, ele machucou o joelho, fica tranquilo, tá tudo sob controle. Eu preciso de um microfone para ele aqui, pessoal. Alguém me ajuda aí? Fazendo favor. A gente vai trocar uma ideia com o Celso hoje. Pode tirar a foto que eu já cansei, em nome de Jesus, né? Celso era bonitinho, né? Todo mundo, numa época da vida, é bonito, sabia? Né? As pessoas falam, né? Quando a gente é criança, é bonito. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais o Celso, a gente vai trocar uma ideia aí do que o Senhor fez na vida dele, tem feito. Espero que edifique a tua vida. Lógico que nesses momentos nós teremos aí a palavra de Deus, né? No meio de toda essa conversa, que não vai ser demorada, mas que sirva de edificação para as nossas vidas, tá bom? Para a glória do nome do Senhor. Nome completo, varãozinho. Celso Rossi. Só isso. Só isso. Que bênção. Né? Mano, dá mais um feedback para mim aqui. Um retorno aqui, por favor. Celso, antes de a gente começar, eu queria saber assim, ó, uma palavra que sempre queimou no teu coração. Se você pudesse compartilhar conosco rapidinho. Posso sim. Gente, boa noite para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Amém? Só falando bem sério. Tá? Pode botar um pouquinho mais de retorno. Eu lesionei o joelho semana passada. Aí até essa muletinha não é minha, do irmão Pacífico que está me emprestando, tá? Para poder ver o que vai acontecer. Mas tá tudo certo, tá tudo bem, faz parte. A gente vai ficando mais velhinho, vai ficando crocante. Tá? Vocês vão saber disso. Como foi? Não foi jogando bola. Não foi jogando bola, tá bom? Mas assim, respondendo ao pastor Gabriel. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar à palavra, mas só para explicar ali. Então, o que acontece? A minha caminhada com Cristo ela é um pouquinho longa e um pouquinho extensa, mas nos últimos tempos tem uma passagem em Colossenses, capítulo 1, tá? Um trechinho ali, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Colossenses 1, do versículo 16 até o 19. Tá? Até essa semana eu tivemos uma visita lá em casa, e a gente falou muito sobre isso. E eu compartilhei com um casal a respeito dessa passagem, tá? Mano, tá tendo um efeito aqui. Tá bom? Vai assim. Vê se eles conseguem arrumar ali. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos é que isso aqui resume o que eu tenho aprendido.
que tudo é através dele, tudo é por ele, é da vontade dele, é conforme ele quer, não como eu quero. Porque a forma que ele quer, do jeito que ele faz, é melhor do que a minha. Sempre é melhor. Às vezes, naquele momento, quando acontece algo, não parece gostoso. Não é gostoso. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que não é gostoso na hora. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho o propósito, depois de alguns dias, algumas semanas, até depois de anos, eu lembro de algo que aconteceu, eu digo assim, tinha que ser daquele jeito. Porque foi da forma dele, do jeito dele. E o jeito dele sempre é melhor. Isso tem acendido sempre muito forte, não só no meu coração, mas no coração da Lu também, minha esposa, né, linda, a mulher mais linda que está aqui hoje. Fazer o quê? Né? Tá ali com o bebê mais lindo. Era fácil me identificar. Né? Vou criar contenda aqui. Né? Procure o pai do bebê mais lindo. Desculpa. Né? Tá fácil. Então, papais não briguem comigo. Tá bom, irmão. O segundo lugar fica bom também. Tá tudo certo. E a gente tem visto isso. Beleza. Sei. Ok. Eu vou precisar também, tá? Mas vamos lá. Vai lá. Ok, agora pode baixar um pouquinho esse aqui. Então, sempre a forma de Deus é melhor, gente. A gente tem vivido isso na nossa vida. E nos últimos 2 anos aqui em Balneário tem sido assim, muito latente, muito forte na nossa vida, o quanto a vontade dele, da forma dele, porque nós viemos para cá para algo e aconteceu outra coisa. Né? Certo. Mas enfim, vai lá. Eu vou Diga entrar o que nisso você aí, quer saber. mas preciso te conhecer melhor. Eles precisam te conhecer melhor, entendeu? Quero te conhecer melhor, eu. Ei, diz aí pra mim, o que tu mais gosta de fazer no teu lazer? Nesse momento, tem 2 coisas. Certo. Primeira, leitura. Ok. Livros. Adoro ler. A segunda, estou impossibilitado. Eu ia voltar, mas não deu certo, né? Que era voltar para atividades físicas mesmo. Então, agora, travamos um pouquinho, vamos ver quando que eu vou poder voltar a praticar atividades físicas. Comida, qual prefere? Todas menos Jiló. Todas? Todas. O que você me chamar para comer, eu vou. Só não Jiló. Buchada. Vou, eu fui... Eu sou pseudo... É que assim, tem um amigo meu aqui, de agora, ele já é um amigo e irmão, e ele é cozinheiro é chefe mesmo, então eu não posso dizer que eu sou. Então eu sou um cozinheirozinho, né? Bom, tive um negócio, há muitos anos atrás, eu tive um restaurante. Verdade. Então, assim, eu sei brincar um pouquinho com a cozinha. Então não tem o que eu não coma. Entendeu? A não ser Jiló. Que bênção. Não gosto de Jiló, tá bom? Viagem mais legal que você já fez? Rapaz, a mais legal... Não é que talvez seja a mais legal, mas é a mais engraçada Marcante, de falar. engraçada, tá. Alguém aqui alguém já assistiu Shrek? Levanta a mão, quem assistiu? Eu assisto até hoje, gente, e eu choro no final. Bom, né? Bom, né? A Netflix vai tirar o primeiro da plataforma, estou chateado pra caramba. Não tem lá o reino far, far away, tão distante? Eu fui para esse lugar. Que é? Goiôerê. Como? Goiôerê. Alguém sabe onde é? Vocês conhecem? Não, é Vai sério lá. mesmo? Tem gente que conhece Goiôerê aqui, amor. Então, foi algo bom que eu peguei de lá, minha mulher. Mas onde é? É Paraná. Certo. Não é tão longe, mas é que para mim é muito longe. Entendeu? Quando passa... não é tão... É longe mesmo, né? É que para mim, assim, o mais longe que eu fui foi Rio de Janeiro, tá? Eu fui dirigindo também, voltei dirigindo. Mas é que assim, parece que não chega nunca. Aí eu brinco que Goiôerê é far, far away, é tão distante que é a cidade da minha esposa. Ok. Legal. A gente precisa te conhecer perfeitamente ou completamente. Quero saber da tua experiência de conversão. Acho que todo mundo... Não, tu nasceu num lar evangélico? Sim. Ok. Mas não pode-se necessariamente dizer que você era crente, porque houve um momento onde você teve um encontro pessoal, é isso? Sim. Ok. Só que eu sei como ele era antes, tá bom? Aquela foto sozinha, de cabelo branco.
De camiseta branca, perdão. Isso aqui foi uma brincadeira em casa, tá, gente? De Wesley Safadão, tá bom? Então, Ele não ficou melhor convertido? Eu tenho outra, ele tem várias facetas. Põe a outra que tem um casal. Aí. Ele também é crespo, usa barquinho. usar barquinho. É. Usar barquinho. Meu, nem lembrava Tá, de usar tem barquinho. como tu tirar o chapéu pra saber como vai ficar? É que agora tá... É Não- que assim, não eu importa? tô em outra fase. Tira. Totalmente diferente. Né? Então, os cachinhos eu tô lutando pra não vir mais, entendeu? Isso aqui é muita pomada, gente, pra ficar assim. Quando eu chego na igreja e tá dessa altura, é só pomada. Pode botar. É que se eu deixar crescer, fica Pode assim de tirar novo. tudo aí. Gente, brincadeiras à parte. Nosso intuito sempre aqui é conhecer o que o Senhor fez na vida de cada um, né? Celso nasceu num lar cristão. Teus pais, então, eram cristãos. Sim, meus pais e meus avós. Certo. Meus avós... Meus avós, na verdade, vieram do candomblé. Aí conheceram a Jesus, ele já tinha em torno de 30 e poucos anos, no Paraná. Certo. Meus avós. Eu sou de Blumenau, Uhum. meus avós do Paraná. E daí conheceram a Jesus e começaram Cristo na família. Até então não tinha. Era todo mundo do espiritismo, do candomblé. Você cresceu ouvindo a palavra de Deus, então. Sim, sim. Meu avô, da minha avó, muito. Minha avó era daquela que missionária de campo. Então, assim, para evangelizava índio mesmo, o pessoal ribeirinho, o pessoal mais humilde possível, né? E depois o meu pai também pastor. Estão sempre ouvindo, né? Sempre ouvindo, não necessariamente sendo. E aí você cresceu nesse meio, até que um dia você teve teu encontro pessoal com Cristo. Sim. Que a gente pode dizer que ali foi teu novo nascimento, é isso? Ali foi meu novo nascimento. Eu tive dois Como momentos. isso aconteceu? Eu tive dois momentos. O meu real... Quando eu entendi o que era Cristo, assim, eu senti assim, cara, eu quero isso para mim, eu tinha 13 anos. Ó, presta atenção aí, 13 anos, hein? Dá para ter sua experiência com o Senhor já, desde novo. Sabe? Foi assim, ó, foi com a galera mesmo, com a galera do rolê. Porque assim, eu tinha 13 anos, que nem minha filhota está aqui, ó, 11 anos, mas está no imersão. E eu era o cara, eu era metido. Embora eu era tímido, mas eu, ao mesmo tempo, eu era arroz de festa. Estava enfiado com os jovens. Então, onde os jovens iam, eu ia, sempre tinha uma babá. Alguém virava babá. Entendeu? Então, desde os 11 anos, eu acompanhava os jovens da igreja. Mas num retiro com os jovens, é realmente assim, eu digo, cara, é real esse negócio. E como foi? eu me emociono, né, quando a gente começa a lembrar. E eu lembro que foi assim, ó, não teve anjo, não teve nada. Foi um sentir, assim, vem. Toque. Foi um toque. E ali eu decidi Jesus, e eu, naquele momento eu disse, eu quero me batizar. E em seguida já teve um batismo grande na igreja, foi numa chácara, assim, foi bem bacana. Até hoje eu tenho a foto lá guardadinha lá desse momento também, com os meus avós, porque desde os 6 anos eu decidi morar com os meus avós com 6 anos. Certo. Eu saí de Blumenau, fui para Joinville morar com eles, né? Mas, como eu disse, assim, foram 2 momentos. Esse foi o primeiro momento que eu digo assim, não, realmente é real, eu quero isso para mim. Uhum. Mas aí a vida seguiu, depois de mais velho, realmente, que eu fui entender, né, como hoje a gente continua buscando Deus sempre, teologia a gente vai fazer até morrer, mas aonde eu disse, não, é diferente a caminhada, não é do jeito que eu estou levando. Entendeu? Aí eu entendi a seriedade de andar com ele. Que legal. Sei que frequentou seminário. Sim. Como foi? Foi, como é que eu posso dizer assim, eu fui meio que empurrado para o seminário, né? Eu não queria, mas eu já caminhava, por já caminhar na igreja, caminhar com os jovens, estar ali presente, estar dentro do louvor, estar junto com a galera, levando a palavra, Louvor. ministrando. Hã? Louvor faz parte da tua vida? Faz parte. O que você faz? Eu toco, bem, na igreja, toquei teclado, bateria, baixo, violão, guitarra, saxofone.
E quando eu tentei estudar cello, aí eu vi que não era a minha praia. Aí eu fiquei com os trastes, que tá tudo certo, né? Para quem é músico entendeu, né? Ok, eu fiquei com a parte que tem traste, a parte que não tem aí não é minha praia. Mas sempre com louvor na igreja, né? E aí foi para o seminário? Aí fui para o seminário, 4 anos e meio, seminário. Já tinha um título, um pseudo-título de pastoreio da juventude, né? 1/3 da igreja que eu estava inserido era de jovens efetivos mesmo. E após ali só foi... Eu lembro que eu fui a Chapecó, onde foi a convenção nacional. Aí lá, o termo que a gente usa, né? Foi elevado ao pastoreio. Legal. Esse é um panorama geral aí da tua vida, até seminário e experiências com o ministério. Mas aí você estava em Joinville e veio para BC. Nós estávamos em Joinville já... Tá, vocês já casaram nessa época? Sim, sim. Como você conheceu o Lu? Amor? Como vocês se conheceram? Ah, um amor infantil, então. Agora, assim, Legal. é que existe uma diferença de idade, claro, né? Eu sou o mais novo, então... Ela falou assim, ó, antes eu vim pra ela assim, olha o que você vai falar, porque você vai pra casa é comigo. Eu tô sob ameaça, gente. Mas quando vieram para BC, eu sei, né? Mas é importante saberem, já estavam casados. Sim, né? já estamos casados, vai fazer 13 anos, somos casados, né, agora. E a gente veio para o balneário e tal. A gente se conhece desde criança mesmo. E agora tu tá deixando de ser o marido da Lu. Havia um traumazinho no coração dele, tá? Só para vocês saberem. Tá certo, tá certo. Porque, vamos dizer, a Lu apareceu primeiro, né, na IBC. Na verdade, a pessoa do Celso Rosa apareceu depois, vamos dizer assim, né? Então, a gente veio para cá, na verdade, assim, por uma proposta de trabalho. Certo. Né? Eu era trade marketing de uma empresa em Joinville, uma empresa multinacional, mas surgiu uma proposta, eu estava de férias, e nas férias eu pedi a conta, vendi tudo que nós tínhamos lá, né, móveis, e viemos embora. Isso tem quanto tempo? Isso vai fazer, nós viemos para cá em maio, dia 1º de maio. 1º de maio. Fazer um 1º ano, de maio. quase. 2 anos vai fazer, isso aí, vai fazer 2 aninhos. Então a gente veio nesse sentido, nós estávamos na Batista, congregando na Batista Nacional, lá, e nós continuamos frequentando lá. Então, domingo sim, domingo não, nós íamos a Joinville, ou se não, via live, né? E a pretensão do meu coração, né, dos Ross, era trazer a igreja de lá para cá. Então, essa foi a ideia. Vamos começar a evangelizar, vamos fazer um trabalho diferente e vamos abrir uma filial da Batista Nacional em Balneário Camboriú. Foi essa a ideia, era o que nós tínhamos na nossa cabeça, né? Para cá. E, por fim, a questão a gente veio por causa do meu trabalho, por fim, a gente se desligou lá da empresa também e hoje eu toco o meu próprio negócio, né? Novamente na parte de consultoria. E teve nesse período todo aí muita coisa que aconteceu, né? Teve o acidente que eu sofri. Então você veio de lá, teve toda essa questão, veio com esse plano aparente, digamos, né? Porque a gente faz planos, a gente projeta coisas, né? E não tem problema. Só que algumas vezes a gente vai descobrir na caminhada que os planos, os propósitos do Senhor são bem diferentes, né? E não deu nada certo. Nada certo, assim, para todo mundo que a gente queria falar de Jesus, conseguia conversar, conseguia criar até um vínculo de relacionamento, mas na hora de trazer efetivamente para dentro da nossa casa e começar um trabalho, as coisas não aconteciam. Eu lembro que teve uma noite que eu falando com várias pessoas que nós estávamos evangelizando e tudo dando errado. Aí eu liguei para um rapaz... Ou tudo dando certo. Naquele momento eu achava que estava tudo errado, né? Aí eu liguei para um rapaz que era dono de uma cafeteria, na rua 701, e eu liguei para ele, começamos a conversar, trocar ideia, eu falei, mano, então assim, ó, vamos dar um pulo aqui em casa tal dia, tá? Vamos conversar, fazer aquele negócio, né? Você traz pela boca, né? Para indicar, vamos comer um lanche, vamos tomar um café, e vamos ver, começar o trabalho. Ele falou, cara, você não soube? Eu falei, o quê? Eu fui embora de Balneário. Eu vendi a cafeteria e fui para Jaraguá do Sul. Eu falei, que legal, que bom para ti, né? Beleza, terminei a conversa e fiquei brabo. Gente, eu lembro que eu peguei, eu desliguei o telefone e eu esbravejei com Deus. Eu falei assim, você tá de sacanagem. O que você quer que eu faça?
tudo se trava, porque só pode ser o Senhor. Nada dá certo, vai até um ponto, chega ali, pum, e nada acontecia. E nós indo e voltando de Joinville, indo a Joinville, né? Até que nós entendemos realmente, depois de um tempo, já também a luz de Cristo nesse sentido veio para nós já aqui na IBC. Que Deus não queria tratar o externo, não queria fazer com que nós tratássemos o externo. Ele queria tratar o nosso lar primeiro, tratar a nossa vida, as nossas conexões como família. E tem sido um tempo maravilhoso de Deus, assim, maravilhoso. Então, assim, nos desligamos, né? Lá com o pastor Davi Gerardi, ele, claro, entendeu, foi um excelente mentor, ele mentorava a minha vida, ele é um pastor mentor, efetivamente. E nós entendemos que Deus nos trouxe para cá para cuidar da nossa vida primeiro, nos estruturar como casal, né? Deixar de ser a luz dos céus para ser o Celso da lua, em primeiro momento, vamos dizer assim, nesse contexto todo, e nos transformar em muita coisa aqui dentro. Assim, em 2 anos que a gente está aqui, muita coisa foi transformada. Mas esses 2 anos teve o acidente, né? Teve o acidente, foi em primeira semana de janeiro do ano passado. Eu saí, peguei já a BR para ir a Blumenau, fui atender um cliente em Blumenau. Deu 5 minutos de estrada. Foram 5 carros envolvidos, uma moto, uma carreta. Nos 5 carros eu estava envolvido. Então ali não aconteceu nada comigo, né? O nosso carro ficou assim, de ladinho, né? Eu fui o último a ser atingido. Quando ele atingiu, um cara vindo de Sorocaba, quando ele atingiu a carreta jogou ele para cima do nosso carro. Graças a Deus ainda só estava eu, não era passeio, até porque eu tenho um irmão também pastor em Blumenau. Então, assim, às vezes a gente fazia dessa, eu vou em Blumenau, então já vai todo mundo e vai lá. Né? A Lu ficava lá, a Maria ficava lá. Enquanto eu trabalhava, a gente já se confraternizava. Naquele dia, não. Então, eu fui sozinho. E voltei de a pé, né? Já voltei de Uber, porque o carro já foi guinchado. Fiquei 41 dias sem o carro. Quando o carro foi consertado, não ficou mais o mesmo também. Por fim, a gente... E continuou trabalhando, na verdade. Mas esse episódio mexeu um pouco. Esse episódio me deixou frustrado, porque uma coisa que mexe comigo é não conseguir ser fecundo, né? A palavra fecundo, a raiz dela quer dizer produzir, né? Então, assim, quando eu não consigo produzir, isso me abala. Isso me deixa preocupado, me deixa ansioso com algumas coisas e me deixa bravo. Assim, por exemplo, a questão da muleta, né? Eu já tive meus momentos de ficar bravo, porque é tudo mais lento. É tudo mais difícil para fazer, para acontecer e tal. Então, isso me deixa um pouco chateado. E naquele momento, aí eu questionei Deus de novo. Falei assim, tá, de novo, e aí? O carro está aqui, mas não está bom. Não dá para ficar com esse carro. Aí houve uma pressão da empresa que me contratou, porque eu tinha que ter o meu carro, né, para desenvolver o trabalho que eles queriam. Então, começou uma certa pressão também da empresa para aquilo. Eles não queriam me desligar também, mas existia uma pressão. Então, isso tudo acontecendo. Isso foi então janeiro, fevereiro, março, depois... Mas como tu enxergava todo o cenário com o Senhor nisso? Afinal, tu veio para cá cheio de expectativas, cheio de propósitos, cheio de coisas e porta só se fechando, né? Porta só se fechando. Fechando. E nisso, assim, a gente começou a procurar uma igreja. Depois que a gente se desligou de lá. Não, a gente não chegou a se desligar. A gente informou o pastor, eu preciso achar uma igreja, eu preciso achar uma família para estar, né? E a gente visitou um monte de igreja. Um monte. Aqui, Itajaí. E nada batia, nada dava certo. E eu passo todo dia, nós passávamos todo dia aqui na frente. E por puro preconceito eu não parava. Não sei por quê, mas não quero. Até que depois de visitar todas as igrejas que nós tínhamos colocado na lista e não fechou, falei, vamos na Batista Central, ver qual é. Porque a visão que nós tínhamos de uma Batista, diferente da nossa, em Joinville, era totalmente, não tem nada a ver com aqui. Né? E a gente decidiu vir naquela semana, era uma terça-feira dela, sério, vamos vir. E ela já queria ter vindo muitas vezes para cá. E eu, não vou. Ela sempre escutou o Senhor, né? Ela sempre escutou e eu brigando, né? Falei, não vou, se é igual de Joinville, eu não quero nem ver. Aí, vamos, na terça-feira eu decidi vir, eu fui para o YouTube. Eu fui para o Instagram, stalkeei todos os pastores. Eu vi todos
os podcasts da igreja. Eu vi tudo, eu com aquela listinha, né? Aquela assim, ok, ok, teologia tá, ok, louvor ok, e tudo deu ok. Eu falei, legal, eu vou dar uma chance mesmo para os caras, né? Vamos lá. Aí viemos no domingo de manhã, adoro o culto de domingo de manhã em particular, e foi apaixonante. Da entrada do terreno em diante, não foi assim, o culto, foi de lá. A recepção, a forma que as pessoas nos abraçaram, a forma que nós fomos acolhidos. A palavra, acho que eu até já falei para ti, eu falei para o pastor Ciro, foi a atmosfera daqui, que nos ganhou assim. Eu acho que foi 2 domingos depois, foi a Santa Ceia. Aí foi aquela assim, aquela carimbada. Aí eu saí daqui só chorando, falei, nossa, cara, tem mesmo a igreja que eu estava procurando. A Santa Ceia foi a carimbada final, assim. Mas como houve todas essas situações assim do acidente e tudo mais, eu comecei a me questionar, né? Assim, uma situação assim, poxa, será que... E a Lu, ela é muito preocupada também, assim, será que nós vamos ter que voltar para Joinville? E eu não queria voltar de forma nenhuma, não. Deus nos mandou para cá, algum propósito há. Né? Não era de nós abrirmos uma igreja, de nós ajudarmos a plantar uma igreja, mas Deus nos trouxe para cá. Mesmo não acontecendo isso, você se sente na vontade de Deus e realizado hoje? Sim, sim. Quando nós entramos aqui na IBC, tem algumas conversas com os pastores, e eu entrei quieto, tranquilo, não quero que saibam o que eu toco, o que eu canto, nada ministerial de dons, vamos dizer assim, né? Eu quero comungar, eu quero congregar. Quase um recomeçar. É quase um recomeçar. Já vamos falar sobre isso. Eu queria estar aqui, estar juntos, assim, alguém que eu pudesse caminhar junto, caminhar com outras pessoas, é isso que eu queria, né? Que nós queremos. E graças a Deus nós temos encontrado e temos vivido isso aqui dentro, sabe? E tem sido um momento realmente muito bom mesmo, assim. Se havia alguma dúvida, hoje já não há mais. Nada abala o meu coração no sentido assim, era para nós virmos, era para nós estarmos. Num primeiro momento, tive um monte de situações. Sim. Aí, voltando para a palavra, é do jeito dele, é da forma dele. Então, cada dia a gente está tentando assim, que Deus nos deixe ser sensíveis a entender do jeito dele, deixar de ser teimoso. E quem é o Senhor para você? Quem é Jesus? Se você pudesse expressar. Dentre tantas coisas, é o amigo mais chegado. Para qualquer situação. Para tudo. Nos meus negócios, hoje tudo que eu faço reflete o caráter de Cristo. Não porque eu sou bom, não, mas porque eu tenho mostrado e colocado que Ele está no negócio. Né? O livro, as mentorias que eu dou, as palestras que eu faço. Eu tive uma palestra agora recente, online, inclusive que no final estava todo mundo chorando porque não tem como eu falar. Eu falei de felicidade no trabalho. E não tem como falar de felicidade sem falar de Jesus. A Bíblia vai dizer, né, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, né? Por isso que a gente fala muito até de que não existe, né, separação entre meu trabalho, minha vida cristã, né? Tudo tem que refletir a glória de Deus, né? E para a glória de Deus, né? Deixa eu só falar rapidinho, gente. A gente já vai trocar uma ideia aqui de um texto bíblico antes de terminar. Mas Celso escreveu um livro, né? Nessa época aí. E tem uma história ali que é bem legal. Coloca a foto que tem a menina ali. Tem 3 fotos da mesma moça, fazendo favor. É um relato ali, né, no livro. E é interessante para você conhecer. Para o pessoal entender a questão do livro, vai falando depois. Até foi o seguinte, gente. Eu me desliguei. O nosso bebê, o José Luiz, ele nasceu prematuro. Ele decidiu vir com 32 semanas. Nós estávamos em Joinville, eu ia a Curitiba para uma reunião. Às pressas, fomos para o hospital. De lá nos transferiram. Nós ficamos 19 dias internados aqui no RUT com ele, segurando ele. Essa foi a função, 15 dias segurando ele. Aí ele nasceu com 34 semanas, ficamos mais 5 dias ainda com ele lá. E foram momentos bem difíceis, ele é um guerreiro. Tá? Foram momentos bem difíceis assim. E a gente ficou preocupado. Aí eu me desliguei da empresa, que eu vim
que eu vim por causa da empresa para Balneário Camboriú, me desliguei dessa empresa. Eu falei, agora eu preciso ficar com a minha família, eu vou cuidar deles. E logo na semana que ele nasceu, mas começou a bater o Celso comercial, preocupado. Assim, cara, tá, mas agora eu tenho uma reserva financeira e vai acabar. Eu me desliguei, e o que eu vou fazer da minha vida? Né? E eu sou ativo no LinkedIn. Né? Para quem não conhece, o LinkedIn é uma plataforma de currículos, tá? Bem ativa para quem trabalha lá dentro. E eu comecei a receber umas propostas lá, porque eu comecei a olhar aquelas propostas lá. Só que eu orei para Deus e falei assim, ó, me dá 2 meses para eu ficar com a minha família. Eu falei para Deus isso, me dá 2 meses para eu ficar com a minha família. Mas começou a pintar uma proposta daqui, uma proposta daqui. Eu falei, vou ver qual é, vou trocar ideia. Aí eu lembro que eu fui para o hospital, daí na semana que ele nasceu, eu voltei para casa. Porque a gente ficou 24 horas lá, eu fiquei lá 24 horas e 15 dias. Depois eu voltava, ficava em casa com a Maria, da noite, né, dormia com a Maria Clara, levava ela para a escola, minha sogra veio para cá naquela semana e eu passava o dia no hospital. Então, foi bem difícil, assim. E foi nesse período que nasceu o livro? Foi nesse período. E lá, eu recebi uma proposta bem interessante pelo LinkedIn, e a Lu foi tomar banho, eu peguei o Zé e comecei a lembrar daquela proposta, na mesma hora eu ouvi Deus falando para mim. Você está fazendo tudo errado de novo, né? O que você pediu para mim? Você não pediu para descansar? Ficar com a tua família 2 meses? O que você está respondendo às propostas? Cara, na hora eu comecei a chorar. Pedindo perdão. Eu assim, eu pedi para Deus, Ele me deu. Do jeito dele, não do meu jeito. E Ele vai me assegurar nesse período. E eu estou deixando o meu lado comercial me chamar, né? Esquecendo a minha oração atendida já, né? E ali eu bloqueei o LinkedIn naquele período. E o livro nasceu também nesse período. Porque eu tinha ideias soltas. Só que o livro, ele nasceu realmente de um recomeço. Eu sempre tive esse tema. Vários pontos de recomeço. Como recomeçar algo na sua vida? Eu sou um sobrevivente. Eu recomecei várias áreas da minha vida. Né? Eu já tive 2 empresas, eu quebrei as 2 empresas, eu já tive outras situações comerciais, pessoais que deram errado e eu sempre recomecei. Eu entendo que assim, eu não tenho opção de desistir. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, os homens de Deus não desistiram. Eles tiveram seus momentos de conflito, mas eles jamais desistiram quando olharam para Deus, né? Quando olharam para Jesus. E naquele momento que a gente ficou parado ali, aí eu tive o insight, a ideia de, cara, esse livro não pode ficar só comigo. Esse livro tem que ter gente como ela. Que conta, eu vou dar um spoiler aí, né? Conta a história, tá bom? De algumas pessoas e de momentos onde conseguiram com o Senhor, né? Resultados, essa menina cristã. Cristã, né? Claudineia, ela é de Joinville. E ela relatou para mim, como várias outras pessoas, tem 8 histórias no livro, Tá bom aí, gente, pode tirar. De recomeços, tá, gente? Tem histórias de luto, tem histórias de câncer, tem a história dela de obesidade. A gente conversando, algumas pessoas perguntam qual é a história que mais me gravou, né? Por isso que eu coloquei a dela. A gente botou essa porque... A dela, a Clau. Eu conheci a Clau. Tem uma outra fotinho dela aí, de corpo inteiro. Não baixou, não. Não baixou? Ah, tá. Mas, enfim, eu não lembro agora de cabeça o peso dela que ela chegou, mas ela passou dos 130, amor. 130 quilos. Ela passou dos 130 quilos. Tá? E ela emagreceu em menos de 1 ano e meio, 63 quilos. Sem médico. Sem intervenção cirúrgica. Por quê? Porque a história dela toda que é contada... mas a gente tem muito preconceito, às vezes, com uma pessoa obesa. Porque a pessoa é relaxada, porque isso, porque aquilo... Porque... Eu não sou relaxado. E ela me contou, eu lembro que eu chorei com ela, com alguns relatos, né, com as outras pessoas também, mas com ela em particular, que ela falou um negócio que me marcou muito. Eu tenho todos os áudios, que tudo foi gravado antes para ir para o livro, depois ir para o livro, né? E ela fala que assim, um viciado em álcool, ele não precisa do álcool para viver. Certo, gente? Um viciado em drogas, em outras drogas, heroína, maconha, seja o que for, ele não precisa daquilo para sobreviver. Ele pode entender que ele precisa para viver, mas não para sobreviver.
Aí ela falou assim para mim, Ross, mas comida eu preciso para viver, para sobreviver. Aí você tem noção do que é olhar 4 vezes, né, 4 refeições no dia para comida e você bater um pânico, desespero, porque você não tem limite. Ela sofreu abuso psicológico quando criança. Né? Eu estou dando spoiler do livro, porque assim, ó, não importa o que eu fale, o que está escrito ali é muito profundo. Né? Então, o porquê ela começou, ela não se tornou obesa adulta, ela era uma criança obesa, e ela não sabia disso. Quando ela era criança, ela conta um relato que uma vizinha passou por ela, e daí apontou o dedo para ela e falou assim, nossa, como você é gorda, né? Uma vizinha, gente, um adulto passou por uma criança, ela tinha uns 9 anos e falou para ela, aí que ela entendeu que ela era diferente das outras crianças. Eu entendi adulto. Muita gente tem falado, nossa, como você tá gordo. E ela conseguiu... Desculpa. E ela conseguiu, sozinha, gente. Ela falava assim, Celso, dia e noite, caminhada, chovendo, frio. E eu acompanhei esse processo dela, porque ela, antes de ser minha amiga, ela era amiga, colega de trabalho da Lu. Então, através da Lu que eu fui conhecer a história dela, comecei a acompanhar. No Facebook tem muito da história dela, né? E está no livro, assim, o recomeçar dela, ela fala dos momentos de oração dela, da tristeza, porque o preconceito com ela não era só fora, era dentro da igreja também. E esses recomeços são só com o Senhor. Não tem como. Um homem pode tentar de várias formas. Queria que você abrisse em Isaías 55 comigo, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Porque toda essa história do Celso Ross, né, sua trajetória, vinda para cá, fez vários planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E é importante a gente perceber que algumas vezes, no meio da conversa, a gente brincou quando ele falou, está dando tudo errado. Não, talvez está dando tudo certo. Porque portas que o Senhor fecha, coisas que o Senhor não permite, fazem parte, muitas vezes, do plano do Senhor, para que a gente realmente ande naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tá bom? Isaías, capítulo 55, abra comigo, versículo 8, vai dizer algo bem interessante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como não descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. Celso vem para cá com um plano, né? Tipo, começar um trabalho, fazer isso, fazer aquilo. E a gente percebe que o Senhor, nessa caminhada, acaba direcionando tudo e falando, não, eu tenho planos diferentes. E o que isso tem a ver com a minha vida, Gabriel? Tem tudo a ver com a nossa vida, tá bom? Porque no cotidiano, em qualquer momento da nossa vida, nós fazemos planos, querido. E nós temos pensamentos. Eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, eu quero cooperar assim. E nossos planos, algumas vezes, são bons, tá bom? Vou fazer isso. E é louvável fazer isso, né? Mas nós precisamos entender que os planos do Senhor, e os pensamentos e os caminhos dele são muito mais altos que os nossos. Muito mais altos, tá bom? Eu lembro quando eu era jovem, tinha uma menina que fazia missões, vivia em tudo quanto é lugar, cara. Tá? África, e não sei aonde. Cara, olha que plano louvável, né? Eu vou pedir para orar com essa menina. Por que não vai ser de Deus? Não é verdade? Missão, Deus ama missões, né? Uma vida entregue ao Senhor, viajando para cima e para baixo, servindo ao Senhor. E eu lembro que esse sentimento misturou dentro do meu coração, porque todo final de ano nós fazíamos evangelismo na praia. Tinha que fazer teatro, um monte de coisa, cara. Imagina que vida maravilhosa. Por que o Senhor não vai querer isso para mim? Todos os dias evangelizando, fazendo não sei o quê. Por que o Senhor não vai querer isso para mim? Abrindo um trabalho. E o Senhor fechou as portas. Falei, quero orar com você.
E ela falou, não. Cara, seja nessa situação, na do Celso, ou na que você vive no dia a dia, a verdade é que na hora que a gente vê uma porta fechada, nós não entendemos. Nós não conseguimos compreender, nós temos medo ou receios, podemos interpretar de que o Senhor não está conosco, assim por diante. Mas baseados na sua palavra, nós podemos perceber que Ele tem planos mais altos e melhores do que o nosso. E quando Ele fala que os pensamentos dele são mais altos, Ele conhece toda a nossa trajetória. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Tudo a respeito de nós, o Senhor tem um propósito. Os caminhos dele, nós tentamos alguns caminhos. Sabe qual o caminho que eu teria com essa menina? Depois de muitos anos, já casado com a Joyce, nós fomos num seminário de casais. Quem era palestrante? Ela. Fiquei super frustrado na cadeira, só que não. Sabe qual foi a palestra? Ela e o marido dela testemunhando que numa das crises dela, ela batia na cara dele. E eu falei, glória a Deus. E os dois chorando sobre restauração. Cara, o Senhor tem os seus caminhos. E para eles, foi uma bênção, estão ajudando muitas pessoas, tá bom? Eles estão na Ásia agora, tá? Eles são uma bênção, a gente virou amigo pessoal, tudo. Mas está entendendo que o Senhor tem caminhos, querido? E é importante nós entendermos, sabemos que Ele tem caminhos mais altos. Então, Ele fecha uma porta. Algumas vezes, Ele permite nós perdermos coisas como carro, ou coisas naturais, ou emocionais. Mas isso não quer dizer que Ele não está no controle, ou isso também não quer dizer que Ele é bom. Eu quero continuar um pouquinho aqui o texto, porque o versículo 10 chama muita atenção. Dizendo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, façam brotar, e para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Cara, nunca vi uma gota de chuva se rebelar e dizer, vou voltar para a nuvem, não quero cair nesse solo. Não quero chover. Como é que é o nome da cidade distante lá que eu esqueci? Goiuerê. Goiuerê. É isso aí. Goiuerê. Que seja. Quero chover em Balneário. Não existe. O Senhor tem um propósito. A neve é a mesma coisa. E eu acho isso tão maravilhoso porque Ele fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas vai cumprir o seu propósito. Só que é a palavra que sair da boca dele, não da nossa. Tá bom? Então, eu vou abrir um parênteses aqui, antes de a gente terminar. Não adianta você ficar dizendo, eu profetizo, eu declaro, eu ligo. Cara, eu já liguei tanto, já profetizei tanto, tá bom? Já determinei tanto. Não funciona. O compromisso do Senhor, o que Ele estabelece é a sua palavra. Não são os nossos decretos, as nossas vontades, o nosso querer. É a vontade dEle. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que, geralmente, a gente só experimenta esse bom, perfeito e agradável depois do processo pronto. Eu sempre comparo isso com Jesus, porque, para nós, hoje, de certa forma, é mais fácil. Nós temos toda a história de Jesus completa. Veio ao mundo, morreu e ressuscitou. E nós dizemos que isso é bom, perfeito e agradável. Mas, naquele momento, não parecia bom ele morrer. Tanto é que os discípulos questionam isso. Não parecia agradável ele ser moído numa cruz, porque ele não só foi pendurado, ele foi moído, e não parecia perfeito. O povo todo estava esperando um rei que governasse aquilo. Só que depois de pronto, todo mundo percebe que sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí talvez você pergunte, mas Gabriel, como eu vou saber a palavra de Deus? A vontade de Deus, só existe uma forma: conhecendo a sua palavra. Tá bom? Gabriel, então quer dizer que o Senhor nunca vai falar comigo? Vai. Quer dizer que o Senhor nunca pode colocar algo no meu coração? Pode. O Senhor nunca pode usar alguém para falar comigo? Pode. Mas isso tudo primeiro tem que estar estabelecido na palavra de Deus. Tá bom? Então, eu quero fazer um convite a você nessa semana a se dedicar a conhecer a palavra de Deus. E aí, quando você conhece a palavra de Deus,
você sabe a sua vontade. A vontade do Senhor é que você perdoe quem precisa ser perdoado, que você se humilhe, que você sirva o teu inimigo. A vontade de Deus é que você ande em santidade, que você ore, que você busque a Deus. Não precisa alguém vir falar para você, já está escrito. Então que você conheça, e se você andar nessa verdade, na palavra de Deus, você pode ter certeza que tudo que está escrito aqui não voltará para o Senhor vazio, mas cumprirá o propósito de Deus. Por isso eu termino dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, mas são os planos do Senhor e não os nossos. Os nossos planos, querido, eles são frustrados por circunstâncias, por coisas e muitas vezes pelo próprio Senhor. Agora, o plano do Senhor nunca vai ser frustrado sobre a tua vida. Mas para isso é importante que você conheça, né? Eu sei porque a gente conversou bastante, a gente tem conversado bastante. Um dos princípios da vida do Celso é a palavra de Deus, não é verdade? Tipo assim, seu alicerce, seu sustento. E que você faça da palavra de Deus o teu sustento, o teu alicerce nesses dias, tá? E a gente brincou ali no meio de falar de recomeçar. Querido, só existe uma forma de você recomeçar, com Cristo Jesus sendo o alicerce da tua vida, do teu coração, com a palavra de Deus sendo a base das tuas decisões. Você não pode andar segundo o curso desse mundo e também não pode andar segundo as concupiscências, os desejos da tua carne. O que nós precisamos é andar segundo a vontade e a palavra de Deus sobre a nossa vida. E aí, mesmo que nossos planos não deem certo, tanto é que eu brinquei, parei, se sente completo, realizado, mesmo muitas vezes nós não tendo o que nós queríamos, nós não estando onde nós desejaríamos, mesmo assim nós podemos ser completos e realizados quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é qual? Servir ao Senhor através da sua palavra. E aí não há frustração, não há decepção quando olhamos para o Senhor. Amém?